Olá meninas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero bater um papo sobre viagem. É um assunto super legal que eu quero conversar com vocês porque ultimamente, assim, nos últimos meses, eu tenho citado bastante em vídeos e em posts no blog que eu vou viajar, que eu vou ficar 2 semanas fora e tudo mais. E eu acho que muita gente tem dúvida, assim, sobre como organizar a primeira viagem, como escolher o destino, quanto levar de dinheiro, quanto vai gastar, quanto não precisa gastar, enfim. São dúvidas que eu tive e que eu acabei aprendendo, né, a sanar, assim, ao longo do tempo. E eu resolvi fazer esse vídeo pra ajudar quem vai programar uma viagem, quem vai viajar sozinho ou quem vai arcar com a primeira viagem sozinho, que é o meu caso, tá? Só um aviso antes de começar. Na semana passada, a gente teve muitos vídeos pequenos e curtos, então essa semana eu não coloquei nenhum pocket vídeo, eu coloquei só vídeos grandes. A gente teve os favoritos de todos os meses, né, dos últimos tempos, e a gente teve também a tag Os Últimos, e agora esse vídeo que também vai ficar um pouquinho grandinho, e eu resolvi deixar nesse formato mesmo nessa semana, porque semana passada eu coloquei muitos vídeos curtinhos, tá? Então, na semana que vem a gente vai voltar com a programação normal do canal, que é de terça-feira um pocket vídeo e de sexta-feira qualquer outro vídeo mais extenso, seja tag, seja tutorial, seja qualquer outra coisa. Mas quando acumular bastante assunto ou quando eu achar bacana, porque eu gostei de fazer 3 vídeos por semana e quando eu também tiver tempo, eu libero 3 vídeos por semana pra vocês, beleza? Então, vamos começar o nosso bate-papo sobre viagem. Eu separei por tópicos, tá? Porque eu acho que vai ficar mais interessante pra vocês. Então, o primeiro tópico é a escolha do destino, né? Obviamente, vocês têm que sentar e escolher um destino pra então depois planejar a viagem. Então, eu vou dar essas dicas e vou levar essa conversa de acordo com o que eu fui vendo e também da maneira que eu e o Pedro fomos decidindo, tá bom? Então, assim, se você vai viajar com seu namorado, esse vídeo vai servir muito pra você. Se você vai viajar sozinho, é muito mais fácil você tomar suas decisões sozinho. E se você vai viajar em amigos, você vai, né, tomar decisões com outras pessoas, tá? Mas é só adaptar aí a história pro seu caso. Então, eu e o Pedro, a gente queria muito viajar junto já há muito tempo. As férias dele só acontecem em julho, e também ele tem um recesso de final de ano, só que é um recesso bem pequenininho. Então, eu tive que adaptar as minhas férias, na verdade. Como eu comecei com a empresa há pouco mais de um ano, eu ainda não tinha decidido quando que eu ia tirar férias, quando que eu não ia tirar férias, enfim. É tudo uma questão de planejar também. E aí eu decidi que eu vou tirar sempre 15 dias em julho e 15 dias no final do ano, tá? Eu achei que assim ficaria legal, é uma quebra de tempo bacana, não fico nem tanto tempo longe da empresa, nem do blog também. E também não fico tanto tempo ociosa, viajando e tudo mais. Dá pra equilibrar as duas coisas. Então a gente decidiu que a gente ia em julho. E por aí, né, a gente já tem algumas opções a mais de lugares e algumas opções a menos. Por quê? Porque julho é alta temporada em todos os lugares. Todo mundo está de férias. Obviamente que se a gente fosse viajar em maio, abril, sei lá, setembro, outubro, as passagens estariam mais baratas, as opções de lugares que talvez sejam um point nas férias estariam mais baratas e mais em conta, mas como a nossa opção foi julho, então isso já eliminou alguns lugares, por exemplo, como Disney, como Nova York, porque são locais muito caros que a gente não consegue pagar no momento, a gente não consegue ir agora. Então isso é muito importante, decidir o mês pra decidir o local, tá? E pra isso a gente colocou numa listinha, a gente escreveu os lugares que cada um queria conhecer. Obviamente que a gente queria conhecer Disney, Paris, Nova York, Miami, enfim. Eu já fui, mas faz muito tempo. O Pedro também já foi, mas também faz muito tempo. Só que a gente foi eliminando pelas nossas possibilidades. E aí a gente chegou em outra questão também, uma viagem internacional ou nacional. Porque quando eu falo lugares, a gente engloba o mundo todo, inclusive o Brasil, tá, gente? E aí a gente decidiu por 2 lugares, tanto nacionais quanto internacionais. Buenos Aires e Bariloche, né? E Gramado ou Canela, Gramado e Canela, né? Que, se eu não me engano, são lugares bem próximos uns do outro. Só que Gramado e Canela tava muito, muito, muito caro. Tá? Então eu acho que é porque seria um point que as pessoas costumam ir. Então a gente não quis o Brasil, né? A gente se desligou do Brasil e a gente focou numa viagem internacional entre Bariloche e Buenos Aires.
E aí a gente descartou Bariloche porque a gente queria uma viagem mais romântica, a gente não queria esquiar, a gente não queria fazer nada desse tipo. Então, e eu também já fui pra Bariloche e eu tava afim de voltar para Buenos Aires, que eu também já visitei. Mas da última vez que eu estive lá, né, da primeira e última, eu passei muito mal, fiquei internada, enfim, deu um piripaque em mim. Então eu não curti a cidade, eu não conheço Buenos Aires, eu só conheço os hospitais, eu brinco, eu falo isso. Então a gente acabou decidindo por Buenos Aires. Então é interessante você, se for viajar com seus amigos, se você for viajar com seu namorado ou se você for viajar sozinho, levar em considerações um monte de coisas pra decidir o lugar e não só também o valor, tá? Então, obviamente que se você escolher maio, dá pra você encarar uma viagem que seria um pouco mais cara em julho, entendeu? E assim por diante. Então, escolhido o destino, a gente começou uma pesquisa extensa sobre horários de voos, companhias aéreas e também sobre o hotel. Então a gente decidiu que a gente iria para Buenos Aires em dezembro de 2013 e a gente comprou as passagens, se eu não me engano, foi em janeiro, tá? A gente comprou em horários normais, a gente não comprou promoções de madrugada, nada do tipo. Então a gente, eu não sei direito os horários, eu não lembro. Mas o valor da passagem, eu vou falar os valores pra vocês, porque eu acho que é interessante. Muitas vezes a gente fala no geral e as pessoas continuam com dúvida, então eu não tenho problemas em falar os valores que a gente gastou, o que vai gastar, então eu vou ser bem clara com vocês. Cada passagem de ida e volta custou R$900, é um valor que é bacana para uma viagem internacional, muita gente pode se assustar, mas tem a opção de você dividir em várias vezes, a gente dividiu em 6 vezes os dois, então se você planejar uma viagem bem antes, como a gente planejou 8 meses antes, dá pra você pagar aos pouquinhos, tá? Então não vai te impedir. Obviamente que se você decidir um mês antes, aí vai dar suas possibilidades. Se você puder pagar tudo em um mês, bora lá e de boa, tá? Mas a gente fez dessa forma, então deu R$900 cada passagem. E aí a gente começou a buscar os hotéis e os lugares que a gente poderia ficar lá em Buenos Aires. A gente entrou no Booking.com e também tem outros sites que mostram um ranking de se aquele hotel é bom, tem a avaliação dos usuários, tem um monte de coisa, vale muito a pena entrar, tá? E a gente ficou 3 meses numa pesquisa louca, assim, pra decidir. A gente tinha decidido um lugar que era mais uns chalezinhos, assim, que ficava em Puerto Madeiro, mas eu não gostei tanto pela segurança, né? A gente tinha até reservado já Quando você reserva, você não precisa pagar, tá, gente? Então tudo bem você não querer mais ir naquele lugar. Então a gente desistiu porque eu fiquei encafifada com segurança. Eu falei, um chalé não é tão seguro quanto um hotel, então vamos mudar. A gente mudou, aí a gente escolheu um hotel que é 4 estrelas, então tem tudo que a gente precisa. E no total, assim, a gente vai pagar R$1.200. A gente já vai pagar, não, a gente pagou, porque a gente já terminou de pagar R$1.200, ficou R$600 pra cada um. Então uma viagem pra Buenos Aires em julho eu tô pagando, Renata, R$1.500, tá? É um valor que dá pra você ir se hospedar, né? E com mais um valor pra alimentação você consegue se manter lá, tá? A gente vai ficar 7 dias, eu também esqueci de dizer isso, por isso que, enfim, se você escolher ficar menos, o hotel sai mais barato, né, obviamente. Mas a gente decidiu por 7 dias, a gente achou mais do que bom. É o suficiente conhecer Buenos Aires em 4 dias, mas a gente quis mais mesmo. Então, mas mesmo assim a gente não achou caro o hotel. Eu particularmente achei mega barato, praticamente de graça. Fiquei muito feliz, um hotel lindo, bacana. Na volta eu vou gravar um outro vídeo contando todas as minhas impressões da viagem, tudo, e aí eu vou citar direitinho o nome e tudo mais, tá? Então, uma viagem para Buenos Aires vai custar pra mim R$1.500. Obviamente que tem outros fatores. Agora a gente entra no outro tópico, que é a alimentação, né, e cafeterias e mais bugigangas que você queira comprar lá e que você precise comprar, obviamente, para se manter vivo, né, gente? Então, a gente fez uma conta de mais ou menos R$100 por pessoa por dia para gastar lá. Como a gente vai ficar 7 dias, isso daria R$700. Porém, a gente vai levar um pouquinho mais, porque nunca se sabe, né? Eu não quero passar vontade, eu quero comer num restaurante bom às vezes. Obviamente que não vai dar pra jantar em restaurantes muito bons todos os dias, nem é necessário, mas a gente vai levar R$1.000 pra alimentação cada um. Então, num total vai ser R$2.500 pra se manter lá, tá? Como eu, no meu caso, eu já paguei a passagem e o hotel, eu vou gastar R$1.000 lá no ato, em 7 dias.
Então acaba não ficando tão pesado, vocês percebem? Se eu tivesse pago e decidido ir e tudo mais em junho agora, ia ficar muito em cima, ia ficar às vezes mais caro e eu ia ter que desembolsar em um pouco espaço de tempo muito dinheiro e não tá dentro das minhas possibilidades. Então dá pra você viajar planejando tudo de uma maneira certinha e há muito tempo da viagem. Porque muita gente fala, nossa, você vai pra Buenos Aires, que chique. Tudo bem, é uma viagem internacional, é chique, é bacana, legal, só que todo mundo pode ir com um planejamento bacana. Você pode planejar até um ano essa viagem, você pode comprar a passagem aérea em um ano. Então assim, dá pra você se planejar, pra você fazer parcela, dá pra você dividir ou guardar dinheiro, tá? Não é impossível. Então, a viagem num total, assim, por questões de ida, volta, hospedagem e alimentação, vai ficar R$ 2.500. Aí a gente tem as alternativas, né, que é um próximo tópico, que são os passeios, que tem em qualquer cidade turística. Então tem o Tango, a gente tem uma opção também de ir para uma colônia que tem ali perto, que é muito famoso, muitas pessoas vão, muito legal. Tem a opção de ir para Montevidéu também de barco. Então tem o zoológico, tem várias coisas. Eu quero ir pelo menos no zoológico e no Tango. No Tango o Pedro já comprou, a gente já pagou também. Isso também é muito bom, você pode comprar as coisas antes. Depois eu vou colocar todas as informações bonitinhas pra vocês, porque eu não tenho site, eu não tenho nada agora aqui pra falar, mas no post do blog sobre esse assunto eu vou deixar tudo escrito. Então quem estiver planejando uma viagem pra Buenos Aires e tal, é importante saber que pode já comprar as coisas antes, principalmente passeios. O zoológico e a ida para a colônia a gente não comprou ainda, a gente não viu porque a gente ainda tá decidindo, e eu acredito que a gente vai comprar lá. Mas, por exemplo, o Tango ficou cerca de R$130 para cada um. O zoológico vai ficar mais ou menos a mesma coisa e, se eu não me engano, a colônia também é esse valor. Então, se a gente for colocar tudo, né, numa conta só, vamos colocar R$500 para passeios, tá? Então, passeios, alimentação, ida e volta e hospedagem daria um total de R$3.000, tá? Que é o que você vai precisar para uma viagem para Buenos Aires, assim, em questões de conhecer o lugar, de conhecer coisas bacanas, de se alimentar, de se hospedar, né, e de ir e vir, meio óbvio. Obviamente que tem opções muito baratas de hospedagem, tem muitos locais, tipo República, que é muito mais barato do que o hotel que a gente tá pagando, mas aí vai de gosto, vai de cada um. Nos sites especializados, tipo o Booking, vocês encontram essas informações, vocês encontram, assim, locais de todos os valores, para todos os bolsos, para tudo, tá? E também, obviamente, que a gente não sabe quanto custa a comida lá, mas deve ter restaurantes bem baratos. Se você não pode levar o que a gente tá levando, dá pra levar menos. Ou se você pode levar mais pra conhecer mais coisas, leve mais, porque eu acho que vale super a pena, deve ser uma delícia, tá? Então, no total, a gente vai gastar isso nessas questões, assim, básicas de qualquer viagem. E agora a gente entra num outro tópico que são compras, né? E esse é especial para as mulheres, porque o Pedro tá mais empolgado com compras de vinhos e eu estou empolgada com compras de maquiagem. Vocês já devem ter percebido, porque em todo vídeo eu falo, porque quando chegar a Buenos Aires eu vou comprar, parece que eu vou comprar o free shop inteiro, né, gente? Mas eu tenho uma dica muito bacana, que eu acho que, assim, é a parte principal, assim, do vídeo até, porque é uma coisa que eu fui percebendo muito ao longo do tempo. Como eu tô pagando essa viagem sozinha, é a primeira viagem que eu tô pagando, assim, por conta, sem ajuda nenhuma dos meus pais, é muito interessante ver o que vale a pena economizar e o que não vale a pena economizar. Então, a partir do momento que tá tudo pago já, hospedagem e voo, né, e no caso passeio, um dos passeios, ou que você já tem um dinheiro guardado para alimentação e mais para outros passeios, você tem uma flexibilidade maior para utilizar o resto do dinheiro que você imaginou para compras. E como que dá pra fazer isso? Dá pra você entrar em sites de free shop, de farmácia, em sites de loja de roupa, depende da sua necessidade, depende do que você quer. Eu estou mais focada em maquiagem, eu acredito que eu vou comprar uma ou outra peça de roupa, acessórios, porque lá vai ter a feirinha de San Telmo, então eu tô fazendo assim, eu fiz uma lista, desde que a gente escolheu Buenos Aires, desde que eu sabia que eu ia viajar, desde que eu tô falando em economia, eu fiz uma lista de coisas que eu quero comprar, e essa lista mudou todas as vezes que eu encostei nela. Por quê? Porque quando você põe no papel, você elimina coisas que não são tão necessárias. Então, por exemplo, eu vou deixar pra comprar lá, isso eu já sei, coisas que aqui são muito mais caras.
Então, poxa, eu sou louca pra ter uma base da Lancôme ou da Dior ou alguma base muito boa e internacional importada. Mas aqui, uma base muito boa desse tipo custa mais de 300 reais e eu não vou pagar mais de 300 reais. Sendo que no free shop vai custar metade do preço pelo menos, então eu vou pagar metade do preço pelo menos, entendeu? Então assim, vale a pena você guardar o seu dinheiro e você investir nesses produtos que são mais caros aqui do que comprar coisas que talvez aqui seja um preço parecido. Por exemplo, L'Oreal, Nivea, que eu sei que vende lá, é o mesmo preço do que daqui. Eu tenho amigos, minha cunhada foi pra lá também, é o mesmo preço. Então assim, na Farmacite é legal você comprar coisas da Maybelline, que aqui não tem, coisas diferentes, e não coisas que tem aqui, porque a diferença vai ser tipo R$1. Então por que você vai usar um dinheiro que você está guardando há tanto tempo, por exemplo, no meu caso, pra comprar uma coisa que você pode comprar aqui? Então eu não vou comprar esse tipo de coisa, eu vou comprar coisas diferentes, que eu sei que não tem no Brasil, ou que me chamem muito atenção, mas eu vou focar mais nas compras internacionais. Por isso que quando eu voltar, vocês vão perceber que as compras vão ser mais de importados, porque é o que eu vou ter a possibilidade de comprar lá e que eu não tenho de comprar aqui, tá? A mesma coisa com batons da MAC, com qualquer outra coisa, com corretivos, com blush, enfim. E eu também não vou fazer estoque, eu vou comprar uma unidade de cada coisa e é do que eu mais tô precisando, porque quem me acompanha desde o começo sabe que eu tô economizando pra isso, né? Mas eu percebi também que a gente não precisa economizar tanto, sabe assim? Tipo assim, lá em fevereiro eu tava revendo o vídeo de favoritos que eu fiz de comprinhas. Eu tinha falado que eu não ia comprar nada. Sabe aquela coisa? Nada, não vou comprar nada até a viagem. Gente, quem é que não precisa de demaquilante? É óbvio que eu vou precisar comprar coisas. Então, quando você vai... E até coisas assim, baratinhas que você tem vontade. Por exemplo, lançou o balm da Maybelline, eu comprei, eu quero comprar. Então, assim, quando você vai se planejar para uma viagem, como é o meu caso, tira um dinheirinho por mês para você fazer as suas comprinhas, porque isso é importante. Você não precisa, obviamente, se você vai para uma viagem internacional, você não precisa comprar uma base da MAC, um batom da MAC, enfim, né? A não ser que você não esteja indo com grandes expectativas. Então, compra coisas que você vai precisar no seu dia a dia. Então, balme nunca é demais, demaquilante sempre acaba e nunca é demais. Uma coisa baratinha aqui, outra ali, não vai te deixar mais rico ou mais pobre, não vai te impossibilitar de comprar na sua viagem, por exemplo. Foi isso que eu percebi. Então, dividir melhor o orçamento é uma coisa ideal, tá? Então, eu não sei ainda quanto eu vou gastar de maquiagem e de roupas e de, enfim, acessórios, porque eu ainda tô arrumando essa lista. Mas quando eu voltar eu vou discriminar tudo direitinho pra vocês terem uma ideia. E é isso, gente. Eu resolvi fazer esse vídeo porque, enfim, eu acho que alguém pode estar passando pelas mesmas dúvidas que eu tive, né? E é muito gostoso você guardar dinheiro pra uma viagem, pra realizar um sonho, é muito bom. Então eu recomendo a todos. E é isso. Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal pra receber todos os meus vídeos em primeira mão. Se você não acompanha o blog, entra no blog, porque o blog é muito bacana. Eu posto todos os dias lá, pelo menos uma vez por semana. Desculpa, pelo menos uma vez por dia, mas muitas vezes 2 vezes por dia até. Eu tento trazer muito conteúdo bacana pra vocês. Conteúdo de maquiagem, conteúdo de moda, conteúdo de leituras, de filmes, de tudo que é bacana, tudo que mulher gosta. Então não deixe de acessar, é www.becurious.com.br. Não deixa de me seguir no Instagram, porque eu posto muita coisa em tempo real, eu gosto de conversar com as meninas por lá também. Meu Instagram é @becurious. E não me deixa de curtir lá no Facebook, já são mais de 600 mil pessoas comigo lá. Eu posto o dia inteiro, todos os dias, notícias, coisas interessantes, coisas do blog. A gente faz enquete por lá também pra escolher as pautas do blog, enfim, tem muita coisa legal. Então, não deixa de curtir a página, que é www.facebook.com/becuriousoficial. É muito bom ter todos vocês comigo, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.